Segunda-feira, 8 de dezembro, mais um tema do dia. Meu nome é Vítor Hugo Monteiro e comigo tenho Humberto Ferreira, jornalista do 00, para analisar a vitória do Futebol Clube do Porto sobre o Tondela no passado domingo, que fez com que os dragões aumentassem a vantagem para Benfica e Sporting na liderança da Primeira Liga. Humberto, bom dia. Como se analisa o triunfo do Futebol Clube do Porto ontem em Tondela? Eu acho que é um triunfo bastante competente por parte da equipa do Futebol Clube do Porto. Não foi um jogo deslumbrante, o Futebol Clube do Porto já jogou bastante melhor, mas eu diria depois de uma semana muito perclitante, com uma vitória à justa sobre o Estoril, uma derrota e eliminação para a Taça da Liga diante do Vitória, 2 jogos caseiros. Este era quase que um jogo imperial para o Futebol Clube do Porto conseguir vencer, mais ainda depois do empate que se tinha registado na sexta-feira entre o Benfica e o Sporting. Portanto, eu acho que a equipa do Futebol Clube do Porto foi competente ao longo do jogo. Foi uma equipa que, no meio de muitas dúvidas que tinha até na construção do jogo, em virtude de algumas lesões importantes, falta de soluções também no banco de suplentes que se começa a notar, o peso da época nesta fase da temporada já começa a ser também bastante impactante para a equipa de Farioli e, portanto, era uma equipa que ia com muitas dúvidas, sabendo o que queria fazer, ia com muitas dúvidas para esta partida frente à equipa do Tondela, e eu acho que o Futebol Clube do Porto conseguiu demonstrar uma maturidade de líderes neste encontro frente ao Tondela e por isso mesmo conseguiu sair vitoriosa, com justiça, importa dizer também. Às vezes há aquela ideia dos jogos que valem campeonatos, este pode estar nesse lote de jogos, porque a exibição do Futebol Clube do Porto é QB, como nós dizemos até no nosso título, e por vezes isso é suficiente para que as equipas possam ganhar, no fundo, um embalo competitivo e de liderança. Eu acho que o Futebol Clube do Porto, em Tondela, demonstrou esse estofo, se quisermos utilizar a palavra, de quem quer ser líder com capacidade de ser líder, e acho que ficou patente nessa partida no João Cardoso. Já abordaste o encontro de maneira muito geral, agora pergunto-te, as duas partes foram algo diferentes? Eu acho que foram bastante diferentes as duas partes. Acho que o Futebol Clube do Porto foi... É óbvio que os 2 golos, de uma forma prematura, no início da segunda parte, aproveitar bastante até alguns erros defensivos da equipa do Tondela, se calhar até demasiado expressivos esses erros, não só a forma como a equipa do Tondela não consegue reagir à cobrança da bola parada e deixa Samu aparecer muito fácil ao segundo posto, praticamente fazer um golo só de encostar, mas depois no erro da construção do Bernardo Fontes, em que é surpreendido pela pressão rápida do William Gomes, tinha 2 homens do Futebol Clube do Porto a pressionarem aquela linha de guarda-redes, e esses 2 golos condicionam de forma intensa todo o desenrolar do jogo, mas a primeira parte do Futebol Clube do Porto é uma primeira parte muito passiva. O Futebol Clube do Porto asfixiante, de pressionar o adversário, de cometer muitas faltas, de encostar a equipa num patamar mais recuado, não está a conseguir sê-lo nesta altura da temporada, talvez por falta da frescura física dos jogadores, da cadência de jogos muito alta. O Futebol Clube do Porto vem de 3 jogos no período de uma semana, em que jogou no domingo frente ao Estoril, quinta-feira com o Vitória, novamente no domingo com o Tondela, vai ter agora quinta-feira jogo contra o Malmo para a Liga Europa e depois joga novamente de uma forma muito próxima contra o Estrela da Amadora. É um Futebol Clube do Porto em ritmo alucinante de jogos e essa situação pode tirar também a frescura física num plantel que, sendo curto, o Futebol Clube do Porto tem demonstrado alguma fragilidade nessa construção. Eu diria que, apesar de ser dominante, não é totalmente dominador, e com isto estamos a dizer que é uma equipa que deixa o adversário produzir o seu futebol, e o Futebol Clube do Porto pode, em determinadas circunstâncias e em jogos, ser também surpreendido pela eficácia do adversário. E por isso, a primeira parte, eu esperava que o Futebol Clube do Porto pudesse ter entrado de uma forma mais pressionante e pudesse, no fundo, querer decidir o jogo no primeiro tempo. Foi coisa que não conseguiu. Acho que há alguns ajustes para a segunda parte e a forma como pressiona o adversário na segunda parte é determinante para conseguir chegar a 2 golos de vantagem, e a partir daí o jogo tem um só sentido. A equipa do Tondela não conseguiu desbloquear
a zona de construção do Futebol Clube do Porto, e a partir daí a equipa dos Dragões acho que ganha com 2 golos de vantagem, faz o suficiente para poder até ter marcado mais um ou outro golo, tendo sido um golo até anulado na primeira parte, e por isso é uma vitória justa com 2 partes bem distintas. A segunda parte é uma segunda parte que deve elevar os níveis de confiança do Futebol Clube do Porto, e esse também é um condicionante que vem da derrota contra o Vitória. Eu acho que a segunda parte pode fazer com que o Futebol Clube do Porto volte a elevar os seus níveis de confiança e perceber internamente que fazendo a sua competência pode ser suficiente para estar a encarrilar numa liderança de campeonato sustentada. Há pouco referiste que há jogos que realmente dão títulos e este poderá ter sido um deles. Sentes que este realmente foi um jogo importante para o Futebol Clube do Porto? Eu acho que foi um jogo bastante importante para o Futebol Clube do Porto, muito condicionado pelo clássico, pelo derby entre o Sporting e o Benfica, no Estádio da Luz, que dita um empate, e por isso mesmo, antes mesmo de entrar em campo, eu acho que o Futebol Clube do Porto já tinha ganho com esse empate, porque acontecesse o que acontecesse no seu jogo frente ao Tondela, iria manter uma distância para o segundo classificado. É óbvio que o facto de ter conseguido vencer faz com que a distância para o segundo e para o terceiro classificado seja ainda maior. E num campeonato onde normalmente as equipas de topo ou quem é campeão perde poucos pontos, o Futebol Clube do Porto consegue fazer aqui um registro de temporada assinalável. Estamos a falar de uma equipa que em 13 jornadas perdeu 2 pontos na recepção ao Benfica, ou seja, um adversário direto, de resto conseguiu ganhar todos os jogos. E essa situação é determinante para, estamos a falar já de um primeiro terço de campeonato resolvido, num campeonato de 34 jornadas, 13, o Futebol Clube do Porto perde apenas 2 pontos e, portanto, eu acho que este triunfo frente à equipa do Tondela foi determinante para esta fase da época, em que, com o empate do Sporting e do Benfica, o Futebol Clube do Porto fica com uma vantagem bastante confortável, e este jogo, especificamente, depois desse derby, eleva a equipa para um patamar diferente, porque o Futebol Clube do Porto consegue passar num terreno difícil, num campo complicado, com pouco tempo de recuperação, vai regressar a casa agora com 3 jogos consecutivos em casa e consegue ter o conforto de 5 pontos de vantagem. Portanto, acho que é um jogo capital nas aspirações do Futebol Clube do Porto, e ter passado com distinção capitaliza ainda mais a equipa de Farioli. Ainda que os Dragões tenham alargado a vantagem sobre os rivais, Farioli acabou por ter um discurso ligeiramente mais prudente. Porquê? Eu acho que está muito assente, eu diria que no sentimento próprio e no sentimento do que é uma competição e uma maratona de uma competição, porque se olharmos há bem poucos meses atrás, Farioli, ele até usa a expressão que ninguém é campeão em dezembro, e ele sentirá isso bem na pele, não é? Porque no ano passado no Ajax acabou por fazer 2 terços de campeonato absolutamente formidáveis e um último terço desastroso que ditou uma perda de um campeonato, e portanto também nessa altura chegou a ter uma vantagem muito confortável. Portanto, Farioli, eu acho que é muito prudente, até por já ter sentido na pele o que é perder um campeonato com uma vantagem confortável, e havendo um conforto, uma vantagem, o treinador tem muito esta necessidade de olhar para dentro e dizer à sua equipa: calma, meus amigos, que isto não significa muita coisa, mas não significa o todo de uma coisa que a equipa quer conquistar, que é o título de campeão. Ainda assim, eu acho que o treinador tem este discurso para toda a gente, porque também sabe a forma como os adeptos, e ele falou disso já também muito recentemente, a forma como os adeptos vivem o próprio clube, e esse entusiasmo que o treinador quer que seja um entusiasmo comedido, na ótica de olhar para cada adversário, porque ele sabe que, e também teve no discurso, que a equipa quer ganhar tudo, já não vai ganhar pelo menos uma competição que é a Taça da Liga, e no meio de curar essas feridas há muito esta necessidade de que ninguém pense que 5 pontos de vantagem e o alargar desta vantagem faz com que o Futebol Clube do Porto agora entre numa espiral de sucesso incomensurável. Portanto, eu acho que a equipa deve também ter a noção do que pode fazer, do que já fez, e eu acho que o objetivo de Farioli foi essencialmente esse foco, até porque ele sabe e consegue-se perceber, pela forma como gera a equipa, as limitações que o plantel tem.
nesta altura com lesões e com problemas graves de segundas linhas. Gabri Veiga está lesionado e, apesar de ter ido ao banco, nem foi utilizado e, portanto, se estivesse totalmente bem, eu diria que seria a substituição normal com a saída de Rodrigo Mora e a entrada de Gabri Veiga. Foi uma coisa que não aconteceu. Luke de Jong está lesionado para o resto da temporada e, portanto, vai obrigar o Futebol Clube do Porto a ir ao mercado, e neste período de dezembro em que não pode ir ao mercado, vai fazer com que a equipa tenha que gerir com recursos internos, e essa situação faz com que o treinador tenha que olhar para cada jogo de forma individual e muito minuciosa, porque em qualquer jogo pode haver aqui uma pequena armadilha, e este discurso vai muito nesse sentido. Como disseste há pouco, estamos em dezembro, primeira volta quase a findar. Neste momento o Porto tem 5 pontos de vantagem para o Sporting. Quão importante é isto neste momento? Eu acho que é muito importante, e se olharmos para a dimensão competitiva que o Futebol Clube do Porto tem evidenciado, algumas lacunas que o Benfica tem evidenciado. O Sporting tem sido muito competente nos jogos contra as equipas de um patamar abaixo, e a juntar a tudo isto está o facto do Futebol Clube do Porto já ter jogado com as equipas de topo nesta fase da temporada. O Futebol Clube do Porto começou a época com o Vitória, já recebeu o Braga, já recebeu o Benfica, vai ter uma segunda volta perigosa nesse capítulo, porque vai ter que ir à Luz, a Guimarães e a Braga, mas recebe o Sporting. Já teve um jogo frente ao Gil Vicente, que é uma das grandes surpresas do campeonato. Portanto, o Futebol Clube do Porto tem 4 jogos de campeonato até ao fim da primeira volta, com equipas aparentemente acessíveis, ou supostamente acessíveis. E este é um fator muito importante na gestão de um calendário. O Benfica ainda tem, o Vitória ainda vai a Guimarães, o Benfica ainda tem um jogo contra o Braga. Portanto, neste capítulo competitivo, eu diria que o Futebol Clube do Porto já... Se olharmos para isto como o trajeto de um alpinista, o Futebol Clube do Porto estará a chegar ao sopé da montanha, para depois chegar lá acima e ver que ainda tem uma montanha grande para trepar. O Benfica ainda está, e o Sporting numa parte intermédia abaixo. E eu acho que os 5 pontos de vantagem são ainda mais importantes para o Futebol Clube do Porto na gestão do campeonato, porque já teve jogos tendencionalmente muito difíceis para serem feitos, ao contrário, nesta fase do campeonato, do Sporting e do Benfica, que até ao fim da primeira volta ainda têm jogos de um grau de dificuldade bastante alto. E, portanto, eu acho que 5 pontos de vantagem à 13ª jornada são muito importantes para quem lidera e, por conseguinte, para o Futebol Clube do Porto. Obrigado, Humberto. Obrigado por terem assistido. Aproveito para deixar nota para um novo episódio do Canto Benfica, que vai estar disponível nesta segunda-feira. Ainda neste dia, o Canto Sporting também vai estar disponível, onde vamos explorar nos dois o derby de Lisboa.